Essa manhã eu fui tomada por um sentimento de muita emoção quando eu vi que na noite de ontem, na Baixada Santista, um menino de 4 anos foi assassinado em uma operação policial. 4 anos, secretário, choca muito. Saber que uma criança de 4 anos foi executada e que uma mãe, no mesmo ano, perdeu o seu marido e perdeu o seu filho, assassinados pela bala da polícia, é algo que nos choca muito. Diferente da senhora, eu não vou fazer palanque político com a morte de uma criança. Falar que foi executado, a senhora tem que ter prova. Se nem transitou em julgado, como que a senhora afirma? Eu tô falando e eu respeitei a fala da senhora. Esse garoto de 17 anos, garoto de 15 anos que a deputada menciona aqui, tem várias fotos deles com armamento pesado. Então ele é garoto, vírgula. Lamento profundamente que uma deputada estadual faça um vitimismo barato dentro da Assembleia Legislativa, usando a morte de um garoto de 4 anos para fazer politicagem. Então, por favor, poste também isso. Eu não vou falar sobre a ocorrência. Na sequência, a deputada Paula, da bancada feminista, tem a palavra. Obrigada, presidente. Bom, eu teria muitas perguntas para fazer ao secretário, tinha feito uma lista aqui, mas essa manhã eu fui tomada por um sentimento de muita emoção quando eu vi que na noite de ontem, na Baixada Santista, um menino de 4 anos foi assassinado em uma operação policial. Um menino cujo pai já tinha sido assassinado também na Operação Verão, em 9 de fevereiro desse ano. Um pai que hoje, na coletiva de imprensa, o porta-voz da polícia, que inclusive já disse que provavelmente o tiro que assassinou o menino Rian veio mesmo da polícia militar, o próprio porta-voz da polícia disse, ou tentou pintar um pai que era um grande bandido, um grande criminoso, mas que tem laudos que documentam amplamente que era uma pessoa com deficiência física, uma pessoa beneficiária do BPC, uma pessoa há mais de uma década aposentada por invalidez pelo uso de muletas, o que não foi aparentemente considerado quando ele foi executado e quando tentaram colocá-lo como um grande criminoso. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que 4 anos, secretário, choca muito. Saber que uma criança de 4 anos foi executada e que uma mãe, no mesmo ano, perdeu o seu marido e perdeu o seu filho, assassinados pela bala da polícia, é algo que nos choca muito. E eu não sei se o senhor tem filhos, mas eu tenho. Eu tenho uma bebê de 9 meses. E houve um momento da minha vida em que eu tive muito medo de perder minha filha, que foi quando eu recebi um e-mail de ameaça, grávida de 8 meses, dizendo que iam abrir a minha barriga e cortar a cabeça da minha filha fora. Quando isso aconteceu, eu senti, mesmo acompanhando há muitos anos mães que tiveram os filhos assassinados, eu senti na pele o que é o medo de perder um filho. E eu posso dizer que uma mãe não dormiu essa noite, e eu acompanhei atentamente aqui as falas de meus colegas deputados, Major Meca, quando mencionou o presidente dessa comissão, quando mencionou no início da comissão também, acompanhava virtualmente, um policial que está impedido de trabalhar por conta de um atentado que sofreu. Essas falas sempre vêm com muita frequência, mas pouco falam, infelizmente, sobre quem são as pessoas que foram executadas de forma tão cruel, de forma tão vil. E eu pergunto a vocês, se o assassinato de um menino de 4 anos não choca? Não choca? Ah, porque houve troca de tiros, estavam perseguindo um traficante, mataram um traficante de 17 anos. Ah, também feriram um menino de 15 anos, que está hospitalizado agora, uma mulher de 24 anos, tudo ontem à noite, na mesma Baixada Santista que foi palco da Operação Verão, da Operação Escudo, como já disseram aqui, a maior operação, eu digo a mais letal operação. E aí a gente vê, na noite de ontem, um menino de 4 anos executado. Ah, vejam bem, estavam perseguindo um criminoso. Criminoso para mim, secretário, e assim, eu já ouvi algumas vezes aqui, sempre essa fala aí do especialista de segurança pública de ar-condicionado, chamem do que quiser. Como advogada criminalista, tendo acompanhado por muito tempo mães, júri popular, de mães que tiveram os filhos executados pela polícia, como assistente da acusação, pode chamar de especialista de ar-condicionado o que for, mas eu vejo nos olhos de cada uma delas e me reconheço nesse lugar a dor que é de perder um filho. Criminoso, para mim, sempre vai ser alguém condenado com trânsito em julgado. Qualquer outra coisa que difere disso, qualquer execução que vem do Estado dessa forma, é uma execução sumária. E ainda
Pelo menos ainda, o Brasil não tem pena de morte. Na verdade, secretário, o que eu venho aqui fazer não é uma pergunta para o senhor, é um apelo. É um apelo de uma mãe desesperada que empresta a sua voz para outras mães desesperadas. Eu não sei o que o senhor está fazendo. Esses números que o senhor aponta aqui, que os outros deputados corroboram como números de eficiência, para mim, na verdade, significam que a gente está entrando num buraco muito profundo. E o meu apelo, secretário, é para que o senhor tenha um pouco de sensibilidade com isso tudo que o senhor apresenta com eficiência, para dizer que essas mortes, que esses números de encarceramento, na verdade, representam vidas. As pessoas que foram executadas na Operação Verão, na Operação Escudo, e eu falei com muitos familiares que tiveram seus familiares executados nessas operações, e agora essa mãe, que já tinha perdido o marido e agora perdeu seu filho de 4 anos, esse é um apelo desesperado para pedir que vocês parem de nos matar. Que vocês parem de matar os nossos filhos. Eu sei o que é ter a cor da pele, o que é ter o gênero dessas mulheres que choram a morte dos seus filhos todos os dias. Não é possível, secretário. Não é possível que isso seja vendido para a sociedade como um modelo de eficiência em gestão de segurança pública. Eu sinto muito. Então, hoje eu emprestei a minha voz aqui e não fiz nenhuma das minhas perguntas para dizer que hoje é um dia triste na história do Estado de São Paulo. Cada vez que uma criança de 4 anos for executada numa operação policial, a gente não pode dizer que está tudo bem. Infelizmente, a gente vai precisar nomear as coisas como são. E o que tem acontecido por aqui é uma política de execução. Eu sinto muito por isso, e eu espero, e venho aqui pedir também, por parte da Secretaria, um mínimo de sensibilidade para com essas famílias. Obrigada, secretário. Por nada. Eu sei que a senhora fez o vídeo para postar na rede social, é esse aqui que está gravando, eu quero que poste a minha resposta também, para que fique bem claro que, diferente da senhora, eu não vou fazer palanque político com a morte de uma criança. Primeiro, dizer que eu lamento demais o que aconteceu com o menino, mas muito triste o que aconteceu. E tenho certeza absoluta que nenhum policial envolvido nessa operação, em qualquer canto do estado de São Paulo, está feliz com a morte de uma criança. Trânsito em julgado, criminoso com trânsito em julgado, eu concordo. Só é criminoso com trânsito em julgado. Assim como esse rapaz que a senhora fala que foi executado, aliás, falar que foi executado, a senhora tem que ter prova. Se nem transitou em julgado, como que a senhora afirma? A senhora fala que só criminoso é só aquele que transitou em julgado. E a senhora fala que ele foi executado se o processo ainda está acontecendo. Então, deputada, palanque político com a morte de uma criança, a senhora devia ter vergonha de fazer isso aqui. Isso sim, eu estou falando e eu respeitei a fala da senhora. Então, primeiro, que fique registrado, lamento demais a morte da criança. Os policiais militares estavam se deslocando para o fim do serviço policial. Mais de 9 criminosos, deputado Meca, atiraram contra os policiais. Esse adolescente, esse garoto de 17 anos, garoto de 15 anos que a deputada menciona aqui, tem várias fotos deles com armamento pesado, participando do tráfico de drogas lá na Baixada Santista. Então ele é garoto, vírgula, até o momento que ele pega um fuzil na mão, uma pistola e atira nos policiais. Eu tenho certeza absoluta, sem ter conversado com qualquer policial que estava envolvido nessa operação, que a última coisa que ele queria foi ter recebido o disparo de arma de fogo por parte dos criminosos e assim iniciou a troca de tiros lá no Morro do São Bento. Lamento profundamente que uma deputada estadual faça um vitimismo barato dentro da Assembleia Legislativa, usando a morte de um garoto de 4 anos para fazer politicagem. Então, por favor, poste também isso. Eu não vou falar sobre a ocorrência. Quem tem que falar sobre a ocorrência foi o inquérito policial militar instaurado. Um inquérito na Polícia Civil foi instaurado sobre o fato que vai apurar. E sobre o pai do garoto, ele foi preso por homicídio, por tráfico de drogas, por porte ilegal de armas. E também o inquérito policial está tramitando. Eu não vou, de maneira leviana, acusar ele de qualquer crime sem que a justiça assim o faça. A senhora, que é advogada criminalista, deveria saber disso, mas a senhora acusou todos os policiais da Operação Verão e da Operação Escudo de executores. Eu lamento muito por isso. Porque mesmo sem conhecer a senhora, esses policiais arriscariam a vida deles para defender a senhora. Então, não tem ninguém aqui comemorando morte. Ninguém. Pelo contrário. Eu estou lamentando profundamente a morte de uma criança de 4 anos que não tem culpa do que aconteceu. Me garanto para a senhora que os policiais também não, porque eles se defenderam quando os criminosos atiraram nele. Deputado, o senhor dá licença que eu preciso usar o banheiro rapidinho e já volto.